Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Deixa já eu colocar aqui o tema da live de hoje. Deixa eu me ver aqui. Maternidade segura e pais livres de telas. Gente, deixa eu dizer a vocês. Pronto, fixado o comentário. Gente, deixa eu dizer a vocês, eu vou ter a alegria de estar fazendo a live de hoje com Larissa Cabral, uma querida amiga que a gente se conheceu lá no Congresso Psicologia e Verdade em São Paulo, acho que ela já chegou por aqui, e que vai tem sobre relacionamento, maternidade. Olha, está chegando. Opa, oi querido. Larissa! Tudo bem? Que Que alegria estar alegria, aqui. Larissa. A alegria é minha, obrigada pelo convite, viu? Agora deixa eu ver. Eu não tô te ouvindo, Larissa. Deixa eu ver se. Tá? Ó, agora Vocês tá. estão me ouvindo e me vendo bem? Eu tô te vendo e Tá? ouvindo bem. Você não tá me Eu, ouvindo? eu não tô te ouvindo. Ué, será que eu saio e entro de novo? Vocês estão Larissa, me ouvindo, deixa. pessoal? Falem aí, por favor. Deem aí Estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir Larissa e a mim? E agora, Dá para Rodrigo? ouvir os dois? Meu Deus, o que é que tá acontecendo então? Que eu não tô ouvindo Ó, eu Larissa. vou falar de novo. Não tá me Ah, ouvindo meu ainda? Deus. Será que esse é o celular que tá me dando trabalho? Agora eu Deixa eu ver se saio eu e entro colocar de novo. o fone, se ele vai melhorar, Larissa. Só um instante. Acho que. Tá, pra mim tá normal também. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo. O som e o vídeo de ambos estão ok. Deixa eu ver se eu vou ouvir agora. Larissa, deixa eu ver aqui. Oi. Tá ouvindo? Agora Tá eu tô. ouvindo? Agora Tá? eu tô ouvindo. Como é que Que vai, Larissa? estranho, né? Por que Pois será que é, teve que botar o fone, ué? muito estranho. Enfim, eu tava dizendo que eu tava muito alegre e feliz de estar reencontrando você e a gente ter Ah, essa que bom, conversa eu aqui também online. fiquei. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Estamos Deus. bem, graças a Deus. E Que vocês coisa aí? boa. Larissa, Que bom. vamos hoje Diga. tratar sobre essa maternidade segura, porque essa função fundamental e importantíssima que a gente tem na vida, ela precisa oferecer de fato essa segurança, esse suporte e, claro, obviamente, nós temos um grande problema ultimamente que é esse, essa situação que nos traz tanta fragilidade nas nossas relações, que nos dispersa tanto, que são os usos de tecnologia e em especial o uso de telas, que é a razão pela qual a gente tem visto grandes problemas acontecerem em casa, né? Tanto no excesso do uso, quanto também na, na falta de, vamos dizer assim, habilidades para lidar com essa realidade que é um fato das nossas vidas. Então, ninguém mais adequada do que você para tratar sobre esse assunto conosco. Obrigada, querido, de novo pelo convite, por me convidar a falar desse tema. Realmente é urgente, assim, né? É super importante esse assunto, porque a gente vive mesmo um momento que tá todo mundo mergulhado no celular, né? Sempre que a gente vai, sei lá, num restaurante, num lugar, rapidamente a gente se choca em olhar ao redor e ver que todo mundo tá no celular, né? É casais no celular, é crianças. Eu andei reparando, assim, no dia desse fui no shopping, eu andei reparando várias vezes, eram várias mesas
que as mães já trazem até o suporte para o celular, para colocar o celular ali para o filho ficar assistindo desenho durante a refeição e os pais poderem comer tranquilo. Então, né, hoje é uma coisa que está totalmente normalizada como mais uma ferramenta para deixar a criança quieta. Acho que quase como uma chupeta, né? As mães, os pais veem assim as telas como uma coisinha inofensiva que eu vou dar lá e vai me dar uns minutos de paz, né? E muito se fala que, né, Rodrigo? Eu não sei das pessoas que estão assistindo quanto esse assunto já está normalizado ou não, mas a gente fala muito aqui nas redes sociais, a nossa galera aí, pelo menos, a nossa bolha, É. do quanto as telas são prejudiciais, do quanto a gente não deve dar tela para as crianças, né? Você está vindo esclarecendo muito esse assunto agora no teu trabalho também, que é super importante. Ô Larissa, olha que coisa interessante que você está trazendo. De fato é um fenômeno que a gente tem visto, tem percebido, né? Tá na nossa cara e às vezes a gente não nomeia as coisas corretamente, né? Como elas de fato são. É, Quando você diz assim, as mães, eu vou colocar, permita-me, os pais também fazem parte disso, Claro, claro. mas as mães, né? E eu vou dizer porque eu vou chegar nas mães e a importância, inclusive, de você estar aqui falando a partir da maternidade. As mães estão colocando os celulares, os tablets sobre as mesas ou entregando-os aos filhos como se fosse uma espécie de chupeta. Isso é muito importante o que você acabou de colocar, porque de fato a gente vê que o fenômeno se apresenta dessa forma, a gente consegue facilmente associar, né? Eu não sei aí na sua região, mas aqui há um sinônimo para chupeta, que é a palavra consolo, Hum, né? Ah, dá o consolo ao menino, dá esse consolo à menina, né? Que é a chupeta. A chupeta é sinônimo de consolo. Consolo por quê? Porque consolar, né? Porque aquela criança ela está angustiada, ela está desamparada, está vivendo uma experiência de falta, uma experiência faltante ali, e que a chupeta entra, né? Como nitidamente um substituto do peito materno, né? Um objeto tradicional de substituição do peito, serve para consolar nessa ausência, né? Servido como esse objeto de transição consolar aquela aflição daquele filho. E quando a gente vê uma tela sendo colocada como esse lugar de consolo e como esse lugar de substituição, quase que de um objeto transicional, que não é um objeto transicional, claro. E por favor, pelo amor de Deus, não pode nem ser, né? Afaste de nós isso aí. Mas quem é a pessoa que a criança mais sente falta e que mais representa essa chupeta e esse consolo? A mãe. A mãe. E assim, ontem, na live que eu fiz com a doutora Paula, ela chamou a atenção, né, para um ponto muito importante, inclusive eu coloco isso durante as aulas no curso, que é o seguinte: quando a gente vê uma criança, que até tem um post nos destaques do Instagram dela, onde a pessoa pergunta, meu filho passa 6 horas ininterruptas no celular. O que fazer com isso e tal? E aí ela chama a atenção para uma coisa importante. Onde é que está essa mãe e o que é que está se fazendo com essa criança? O que não se está fazendo com essa criança em, durante 6 horas? Né? E claro, a pessoa mais importante nessa função, nesse lugar, é, é mamãe, é a mãe. Né? Então, essa maternidade segura é essa maternidade que dá suporte, que dá segurança
e que não se permite ser substituída por qualquer coisa, como por exemplo uma tela. Então, eu achei muito interessante quando você trouxe essa visão prática, real, que a gente enxerga como um fenômeno, de uma tela funcionando como uma espécie de chupeta de consolo. Realmente é muito interessante. Sabe, Rodrigo, eu acabei não me apresentando, né? Eu tenho 4 filhos, né? A minha mais velha tem 7 anos hoje. Eu já dei muita tela para ela. Dificilmente uma mãe não tenha passado por isso. Sim, Até porque eu acho que faz parte um pouco da nossa inexperiência também, do início, de não saber. A gente vai aprendendo essas coisas aos poucos mesmo. E eu já passei por isso. Eu já passei por esse estágio que eu falei agora. Eu já passei por esse estágio de realmente eu usei a tela como chupeta, né? Eu passei por isso já. E literalmente mesmo, porque eu me lembro direitinho o que fez a gente começar a dar telas para Catarina. Era ela no carro chorando muito na cadeirinha. E a gente descobriu que se a gente colocasse, pendurasse o tablet no carro, a gente dava um jeito de pendurar ali no encosto da cabeça para ela ficar assistindo, ela parava de chorar. Pronto. Não largávamos daquele negócio. Era botar ela no carro, já era com aquilo ligado, né? E, e assim, não dá da gente julgar os pais mesmo por isso, porque não é uma má intenção, não é um calar a boca do filho sim. num sentido negativo. É num sentido de acalmar mesmo aquela criança que chora, né? Por exemplo. A questão é que vai virando um vício, não só para a criança, mas para nós também. E a gente vai começando a ver naquela ferramenta, naquele instrumento, as nossas possibilidades de descanso, de paz, de ajuda, né? Então, assim, num contexto que começou ali na situação específica do carro, depois se ampliou. E daí eu colocava na televisão enorme, né? E daí colocava, daí a gente começava a colocar toda vez que a gente precisava fazer alguma coisa. E isso só vai se aumentando, né? Daí a gente começa a colocar quando tá cansada. Aí a gente vai começando a colocar em diversos momentos até que aquilo vira de fato uma muleta, de fato essa chupeta, né? De fato este algo que ocupa um espaço, como tu bem falaste agora, que ocupa um espaço que eu deveria ocupar, né? E a gente deixa, infelizmente, que essa tela ocupe um espaço, nos acomode mesmo, Sim. né? Porque assim, todo mundo passa pelos momentos de cansaço, os momentos de o filho estar, entre aspas, atrapalhando e a gente tem que dar conta, etc e tal, né? E, inicialmente as telas vêm ocupar momentos como esse, mas nos tiram completamente a oportunidade de aprender a lidar com esses momentos de outras formas também, né? Que as crianças aprendam o que fazer nesses momentos, outras coisas para fazer. E até o processo de tirar dela, Rodrigo, foi. Eu nem me lembro direito agora, assim, se foi bem cedo, né? Ela tem 7 anos, nossa, faz anos que não, a gente nem liga a televisão aqui, eles mal, nossa, não assiste nunca praticamente, assim, nada na TV, enfim, nenhuma tela. Eu acho que a gente tirou abrupto, eu não me lembro, não me recordo direito. E eu lembro que no início ela pedia bastante, tinha toda aquela coisa de pedir, né? Até ir se acostumando e até não pedir nunca, né? E hoje ela tem 7 anos e nunca me pede para assistir desenho, nunca pede para assistir nada. E a gente vê o quanto é um hábito mesmo. A gente tem uma televisão na nossa casa, fica no sala da casa, tá sempre desligada. O meu pequenininho de 2 anos, eu acho que não sabe nem que aquilo liga, não sabe nem o que pode passar ali. E eles ficam o dia inteiro na sala com aquela televisão e eles nunca pedem para ligar, porque não é uma possibilidade. Porque não é uma possibilidade do campo deles. Né? A gente passa a usar a tela e eles passam a pedir muito quando aquilo se torna uma possibilidade de fato. E muitas mães vêm com essa demanda assim, né? Como tu falasse agora, o que eu faço? Meu filho fica 6 horas na frente da tela. Alguém tem que ter dado a tela para ele ficar. A gente não pode
fechar os olhos para perceber que isso está no poder dos pais. Uma criança não foi lá, comprou a tela, uma criança não. Né? Assim, é fácil, a gente tem um controle de tirar isso do acesso deles. Se eles estão assistindo, ou se eles estão assistindo muito, é porque alguém está permitindo, o adulto está permitindo, não tem outra possibilidade. E a gente não pode se eximir dessa responsabilidade e esperar o quê? Quer esperar o quê? Que a criança diga, aí deu meu tempo, não, tá bom por hoje. Ou não, não vou assistir. A gente quer que parta deles algo que já é certo, que vicia. É complicado, né? É complicado. Olha só, Larissa, poxa, quanta coisa interessante, porque olha só, como você foi muito honesta e muito sincera em colocar que essa é uma angústia própria das mães e dos pais, e que de alguma forma todos nós passamos por isso, porque é o que nós temos muitas vezes às mãos. E trata-se de um recurso, como você mesmo disse, não é que os pais usam isso aí para trazer um malefício para os filhos. E não tem essa intenção. Ao contrário, o que eles querem de fato é aplacar uma angústia que é dos filhos, mas também é uma angústia dos pais. Como é que eu vou lidar aqui com meu filho chorando o tempo todo, tal? Da mesma forma que os filhos dizem assim, como é que eu vou lidar com essa situação de tédio? Ou é com essa situação de que eu não quero a cadeirinha, ou de essa situação de que eu não quero ir aqui atrás, ou não quero nem sair. E aquela situação de contrariedade cria naquela criança um contexto de angústia, e como é que ela lida com isso? E aí, ao invés, obviamente, por diversas razões, como você colocou, às vezes um cansaço, uma indisposição momentânea, às vezes um não saber fazer, né? O que fazer numa situação como essa? A gente se lança do instrumento mais fácil, de mais acesso e que vai distrair, que a ideia é uma distração maior e aí entrega o tablet, o telefone, alguma coisa assim. Mas é como você disse, trata-se de algo que vem para lidar tanto com a angústia dos filhos, quanto sobretudo, para a angústia dos pais. E são esses pais os que primeiro apresentam esses recursos e essas possibilidades aos filhos, inclusive, de uma certa forma, utilizando esse recurso até, vamos dizer assim, de modo a seduzir a criança, a dizer, não, não chore não, fica com isso aqui e tal, né? Quer dizer, isso aqui é bom para que você se acalme, olha para isso aqui e tal, e com isso vai introduzindo a criança, né, nesse, nessa forma de não, a gente pode dizer nem que há uma relação, né, uma interação, porque ali é um contato objetal, né, de no máximo manipulação mútua, né, uma inteligente e outra programada, né, programada inclusive com inteligência artificial para estar ali conduzindo muitas vezes alguns processos ali. E você acaba, num primeiro momento, muito inofensivamente entregando isso aos filhos, e isso acaba tomando proporções que os próprios pais não queriam que chegasse a isso. E diante dessa situação, para você fazer o caminho reverso é mais difícil, porque a gente vai se perguntar para onde é que foi o repertório, o exercício de repertório de imaginação e de criatividade, se essa angústia foi aplacada logo de imediato com um recurso que em momento nenhum vai nos ajudar a desenvolver essas habilidades criativas, ao contrário, vai fazer com que a gente sempre tenha uma postura de reatividade aos estímulos que a gente recebe. Então ficam crianças, filhos e pais, né, com limitações importantes para criar possibilidades de se verem livres dessas telas. E se não se tomar uma atitude no sentido de se perceber que isso está trazendo um malefício, não só às crianças, mas também a nós mesmos, porque aí entra um outro ponto que você colocou também muito, muito relevante a chamar a atenção.
As crianças não vai ser, não serão as crianças que vão dizer, ah, eu não quero mais, já chega, já tá bom. As crianças nunca vão fazer isso. Essa atitude precisa ser dos pais. Os pais é quem primeiro precisa despertar e reconhecer, porque eles é que ainda possuem um lampejo e alguns recursos de possibilidade de colocar barreiras, de colocar limites. As crianças não têm essa habilidade. Elas não têm habilidade e não têm segurança. E elas são completamente sugadas por aquela informação e por aqueles estímulos. E ela fica lá, ó, presa, hipnotizada. Muitas vezes, inclusive, vivendo uma experiência hipnótica, né, de Total, hiperconcentração total, naqueles total. objetos e vai embora. Né? E se não for os pais para, naquele momento, fazer uma barra, porque ali sim os pais, como adultos, eles têm mais recursos para fazer essa limitação, limitar. Assim. Mas se eles não fizerem, não espere que as crianças farão isso não. Exatamente. Sabe, Rodrigo, tava falando, eu tava me lembrando, assim, lá para trás, lembrando dessa fase que a Catarina assistia TV, né? E eu lembrei assim, da coisa angustiante do vício, porque vai se tornando um vício. Eu acho que todo mundo que tiver aqui filhos pequenos que assistem telas, se forem honestos ou começarem a reparar mesmo no comportamento dos filhos, vão perceber isso. A coisa vai ficando assim, né? É difícil terminar. Ah, mamãe, só mais um. Ah, mamãe, só mais um. A gente coloca a criança ali para assistir desenho com a intenção de ser meia hora, mas aquilo vai ficando. E chega uma hora que a gente vai mesmo deixando mais tempo, porque a gente sabe a confusão que é quando desliga. E Sim, não importa o que a gente combinasse. Sempre era uma confusão quando desligava. Era choro e ranger de dentes para desligar sim, aquela televisão, sim, sim, né? sim. Diversas vezes eu lembro de me arrepender de ter ligado, porque no final foi pior, né? Tipo assim, liguei porque ela estava pedindo, mas no final, o choro quando eu desliguei foi 1000 vezes pior do que o pedido inicial. No final das contas, digamos que me deu mais trabalho. Né? Se no final das contas eu botei a TV porque eu queria acalmar, no final das contas eu já tinha dado um horário, sei lá, que na minha cabeça era o limite, tinha que desligar e no final eu ficava com uma criança pequena chorando, desesperada porque queria ver mais desenho. Né? Então, esta coisa, essa natureza de vício, ela é muito presente. Uma mãe perguntou aqui, e agora que a gente já errou, o que fazer? E de verdade, de coração, assim, ó, é bem menos dramático do que a gente imagina. A gente faz uma real, assim, meu Deus, mas como... É só desligar mesmo. Na verdade, assim, é só não ligar mesmo. É só não ligar mesmo. E assim, a criança fica ali inicialmente, pede, inicialmente insiste um pouco, mas de coração, assim, ó, não é a minha experiência de ter sido muito difícil, não conheço pessoas em que foi assim um dramalhão. Basta a gente estar com um pouco, né, assim, com a paciência abastecida, dispostas a dedicar um tempo para aquelas crianças. Então, assim, que criança vai rejeitar? Que criança vai insistir tanto com a TV assim, se quando pedir você falar assim, não, querida, a mamãe não vai ligar a TV hoje, mas a gente vai brincar de boneca juntas, vamos? Que criança que queria continuar insistindo pela TV, né? Não, filha, a gente não vai, porque a gente vai passear agora, né? Então também não dá de tu tirar a televisão como um castigo, né? Um castigo por sei lá o quê. A ideia não é essa. A ideia é colocar, ocupar, né? Colocar outras coisas neste lugar. Não deixar um vazio, um Perfeito. buraco da TV, que daí a criança vai sentir falta mesmo. Agora, se aquele espaço que a TV preenchia, TV eu tô chamando de telas, né, gente? No Isso. meu caso era mais TV. Agora, se a gente ocupa aquele espaço com coisas atrativas, de coração, rapidinho a criança esquece que a televisão existe. Então, assim, na minha casa, eu vivi isso só com a minha primeira, né? Depois os outros já nasceram numa realidade sem telas, assim. Mas com a minha primeira, eu lembro disso, assim, poucas vezes de ela pedir e a gente dizia não e já trazia alguma outra atividade, tudo bem. E pô,
ela não lembrava mais da televisão como uma possibilidade, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente faz um drama porque a gente não sabe o que fazer com aquele tempo que vai sobrar. Porque a gente não desaprendeu a lidar com a criança. Porque a gente não sabe muito bem o que fazer. Mas é muito, muito, muito mais simples do que parece. Isso, e assim, Larissa, olha só, quando você traz essa questão do que fazer, né, com uma solução, peraí, beleza, a gente já entregou as telas e as crianças já estão aqui com telas, ou elas, é, eu apresentei em um momento da vida e tal, mas o que fazer para que sejamos livres? Tem uma coisa que eu faço questão de frisar e de chamar a atenção, que é o seguinte: por mais que nos apelos publicitários aí que esteja no meu perfil, traga sempre a questão da ideia de os filhos e os pais sem telas, a gente sabe que isso é impossível, viver sem tela, né? Um quadro é uma tela. Um quadro que você vai contemplar no museu é uma tela. Esse quadro que eu tenho aqui atrás, os quadros que a gente tem em casa, são telas. É impossível vivermos sem telas. Agora, é importante termos a noção que se faz necessário sermos livres. E isso é muito importante. Porque a liberdade implica a possibilidade de escolher a tela e o tipo de tela adequada para a finalidade que a gente precisa. Nós precisamos de trabalhar e de estarmos, por exemplo, aqui agora, nesse momento, se utilizando dessa tela para se comunicar, enfim. A gente escolhe esse momento, né? É diferente de quando nós estamos numa postura compulsiva, né? Como você colocou, quer dizer, o vício, quando a gente alça a posição, se é que posso falar em alçar, né? Quando a gente está na posição de viciados, se a gente pensar numa perspectiva ético-moral, né? De antagônico à virtude, né? Se a gente já está viciado aqui, compulsivamente preso a e com uma postura passiva, né, de espectador e de manipulador, e ao mesmo tempo de estar sendo manipulado por esses conteúdos de vídeo, é que a gente não está numa posição de liberdade, mas sim numa posição de prisão, de escravidão, né? Nós estamos presos. É diferente da segurança que as mães, né? Maternidade segura. Por que maternidade segura? Porque essa segurança, essa segurança que Larissa acabou de falar agora, quando exemplificando nos convites e na condução assertiva e segura do brincar. Qual é a criança? Qual a criança? Porque se isso acontecer, é um indicativo, inclusive, de um nível de gravidade importante. Se ela Exatamente. preferir a tela ao invés de estar brincando, seja com a mãe, seja com o pai, seja com outro irmão, outro coleguinha. Quer dizer, se ela rejeitar o brincar por uma tela, é porque a situação está realmente muito grave. É uma situação na qual, inclusive, você tem que ter uma postura até mais incisiva, de tirar mesmo, e aí suportar aquela crise de abstinência, por que não dizer assim? Tem que suportar aquela crise de abstinência e dizer, não, vamos brincar, agora, que brincar é mais interessante, vamos criar aqui, vamos passear, vamos brincar, vamos ter aqui um jogo de tabuleiro, ou então vamos criar uma brincadeira aqui, para que a gente possa sair dessa situação. Isso é claro, inclusive, chega um momento e você, ó, é mais interessante, é mais importante a gente brincar e você brincar do que você está aqui com esse objeto, né? Preso, inerte, parado, fixado naquilo ali. Então, quem é que faz isso? É uma mãe segura e que transmite essa segurança e conduz com segurança essa criança. Mas conduz para onde? Para o brincar. Porque o brincar é uma experiência de liberdade. É. O brincar sempre é uma experiência espontânea e que convoca você à liberdade. É Então, verdade. muito, muito importante, muito interessante você disse,
Ah, muito bom, Rodrigo, porque assim, ó, esta questão da liberdade, ela é central nesse assunto mesmo. Realmente, assim, a criança que está demais na tela, ela vai vivendo uma certa prisão, né? E o mais natural que aconteça é isso que tu falasse mesmo, a criança trocar, ela não quer mais brincar. E quando falasse isso, eu lembrei de duas situações que mexeram comigo, assim, sabe? Daí eu já, né, os filhos já não assistiam telas, já não tinha mais. Duas situações. Uma, quando a gente se mudou, eu moro num condomínio bem gostoso. Quem me acompanha sabe, né? Acabou mostrando sempre a gente brincando ao ar livre, levando as crianças para passear todo dia aqui na rua, para ir no parquinho. E todo santo dia, né? Tendo sol, todo santo dia estão na rua com eles. E assim, é um condomínio de casas que todas as casas praticamente têm crianças. E todo dia no parquinho são só os meus filhos e mais um menino. Não tem mais crianças no parquinho. E o condomínio é só de crianças. E uma vez a gente passava na frente de uma casa e um pai falou assim: ai, deixa eu lá chamar minha filha para brincar com vocês. Ai, eu vou de lá, é um sacrifício botar essa menina pra rua. Porque ela só queria ficar, no caso dela, acho que ela era joguinho no celular, sei lá o Sim, que é que sim, ela sim, jogava, sim. né? E o pai veio de forma enérgica, assim, praticamente colocou a criança à força pra rua, veio aquela criança ali mal-humorada, sabe? Irritada de ter que ir pra rua brincar, como se estivesse ficando de castigo, né? Isso. Porque, de fato, ela precisava do celular. E outra situação, a gente estava numa festa, faz bastante tempo. A gente estava numa festa. Isso a minha filha ficou chocada, pensa. E ela era pequenininha. A gente estava numa festa e era uma festa de adulto. Mas tinha, assim, umas 10 crianças, pelo menos. E todas as crianças estavam sentadas em umas mesas, crianças já maiores, de idades diferentes. E estavam mexendo no celular. Todas as crianças estavam com o celular na mão. Ou no celular, ou olhando o celular do lado, assim, né? E a Catarina queria brincar. E daí ela começou a me chamar e pedir eu ajudar ela a achar crianças para ela brincar porque ela estava com vergonha ou porque as crianças estavam dando muita bola. E a gente foi indo chamando as crianças para brincar. E todas as crianças foram dizendo que não queriam, que estavam no celular. E a minha filha, ela devia ter, sei lá, uns 5 anos na época, ela ficou chocada, assim, ela não conseguia entender aquela realidade. Ela falou assim: o que é isso, mãe? Eu quero brincar e as crianças não querem brincar? Ela não entendia. Então, isso que tu falas de sinais de gravidade do vício das telas é muito verdade, é um sinal de gravidade. E o mais triste é que a gente percebe que a maioria das crianças que usam tela já estão nesse nível. Não é o raro, não é raro mais encontrar isso. Não é o raro, é o normal. E se é mais do que nunca, a postura precisa ser essa assertiva, né? De realmente tirar as telas e pronto. De determinar que a partir de agora a nossa família vai ter uma outra dinâmica, de assumir aquilo. E essa segurança que tu falaste tem que ser, ao meu ver, tem que ser seguro, tem que ter uma segurança de eu sei o que estou fazendo, eu sei, né, eu e teu pai sabemos o que é o melhor para você, sabemos o que estamos fazendo, então essa segurança tem que ter. Outra, uma firmeza constante, não dá de voltar atrás. Depois que a gente decide esse tipo de coisa, tem que manter. Tem que manter todo santo dia. Não é porque hoje eu tô mais cansada, porque hoje é aquilo. Não, tem que manter. Não dá de ficar voltando atrás, porque senão a criança vai vendo onde é que ela conquista. E ao meu ver é mais uma mudança de dinâmica familiar mesmo, sabe? A gente tinha, eu fui criada numa casa de televisão ligada o tempo todo, de televisão em todos os cômodos. Na minha casa, né, no apartamento dos meus pais, televisão até na cozinha. Teve épocas do meu pai levar uma televisãozinha portátil para o banheiro. Televisão em os cômodos o tempo todo. Eu fui criada nesta realidade. Depois me casei com os meus filhos pequenos, já era menos. Mas ainda assim, era uma dinâmica mais ou menos de televisão ligada. A partir do momento que a gente percebe que não quer, né, que aquilo não está fazendo bem, que queremos desligar, e a gente muda um pouco a dinâmica familiar para agora a televisão desligada. E a sensação, Rodrigo, é real de liberdade. É uma sensação real de libertação.
esta é a palavra que melhor define mesmo, é de liberdade. Não estamos em nada preso àquilo e as crianças estão completamente livres para brincar e inventar o que elas quiserem. Elas não estão tentadas, porque é uma tentação mesmo, elas não estão tentadas a fazer algo que é mais fácil. Elas estão livres para fazer o que elas quiserem. Né? Então, essa questão da liberdade é muito verdadeira. É muito E é verdadeira. interessante, né, Não, Larissa? Porque. Sim, desculpa. Não, por favor. não fala porque eu ia mudar de assunto. Fala. Não, não, porque. Então vamos ficar um pouquinho nele, porque realmente é muito necessário a gente tocar nesse ponto da necessidade de a gente contrapor esse vício, essa fixação, essa compulsão por telas, né, como uma forma, utilizando-se de uma experiência fundamental para isso, que é a experiência de liberdade. O que é que oferece liberdade a gente? Experiências criativas. Essas experiências criativas, elas são muito favorecidas pelo brincar. Vou voltar novamente a tocar nesse ponto porque ele é realmente muito importante, muito necessário. Gente, não é só criança que brinca, não. Os pais também podem brincar. Precisam brincar, inclusive. Adultos também brincam. E, inclusive, é necessário que a gente brinque como forma. Não é o brincar infantil necessariamente. Mas é o brincar com palavras, a gente brinca, a gente quando está, por exemplo, num ambiente que a gente precisa ter uma certa oxigenação de ideias, a gente começa a soltar piada e brincar e a coisa fica descontraída para que surjam possibilidades, surjam ideias, surjam trocas. Porque o brincar é uma experiência de transição. Tanto é que o Winnicott fala do brincar como uma experiência no espaço transicional. O espaço transicional é uma espécie de zona. O que é uma zona? Zona é aquilo que não tem um território definido. Nem é interno, nem interno, nem é externo, nem é real, nem é fantasia. E pode transitar ao mesmo tempo nesse espaço. Quem brinca, brinca fazendo esse movimento, né? De lidar com paradoxos, com conflitos, né? Com situações que muitas vezes nos desafia e no brincar a gente encontra muito desafio. Brincar é uma experiência muito complexa. O brincar não é um passatempo. Por exemplo, esses joguinhos eletrônicos que se tem nas telas, seja no smartphone ou seja mesmo no computador, aquilo ali é um passatempo. E tanto é que, de fato, a ideia fica a experiência de que o tempo voou. Você passou o tempo, você matou o tempo, você passou o tempo ali. O brincar não é uma experiência de passatempo. O brincar é uma experiência de criação, de preenchimento. Crianças e adultos também, quando procuram telas, é porque eles estão procurando algo para consumir. Quando a gente fala a questão das telas como uma compulsão, né? E porque elas estão ali vazias. Há um vazio, uma desessencialização, um vazio do ser importante, que fica-se o tempo todo rolando as telas, né, a timeline ali desses aplicativos de redes sociais, numa rolagem que não tem fim, né? Até você se esgotar e entrar numa dinâmica de esgotamento e deixar o celular de lado né? É, mas aqui que você faça isso, você levou um tempão ali preso compulsivamente àquela experiência ali. E a gente precisa de fazer uma contraposição a essa postura, experimentando a liberdade de criar e criar a vida com atos concretos de realização, principalmente a vida com os nossos filhos. De sentar, de brincar com eles, seja um jogo de tabuleiro, seja brincar de bonequinha, você não imagina o quanto a gente aprende e a gente conhece os nossos filhos quando a gente faz isso, né? Então,
por isso que eu disse, eu vou tocar nesse ponto, porque eu penso que seja necessário a gente fixar isso aí. Tanto é que, Larissa, quando eu pensei esse mini curso sobre pais e filhos livres de telas, eu pensei exatamente numa perspectiva de que pudesse ocorrer uma espécie de condução passo a passo de como poder enfrentar essa situação, né? A ponto, claro, de tratar da questão das telas não como assim, uma espécie de tabu ou algo que a gente tivesse ali que está combatendo o tempo todo, mas entender onde é que nasce isso. Porque o problema das telas não é a tela em si, mas o que está por trás disso. Como, por exemplo, o cyberespaço e o cyberespaço como uma forma de governo, de governar as pessoas. A palavra cyber que significa isso, governo. Então a gente acaba sendo governado por um universo virtual. Se a gente não entender o que é isso, e se não entender de onde parte o problema, a gente não vai conseguir resolver. Perfeito. E assim, nesse movimento todo de querer tirar a tela dos cílios, né? Que a gente falava, eu acho importante a gente trazer, Rodrigo, que a gente tem que tomar muito cuidado também com criar novos problemas, né? Que é o que a gente conversava ali no direct, né? Exato. Esses dias. Terapeuta, gente, acho que eu nem falei nada. Eu sou terapeuta especialmente de casais. E, Desculpa não ter e... aberto Não, o eu não espaço entendo, aí nem inicial para troquei. você Não, se imagina. apresentar, meu A Deus do gente já céu. foi se falando. E eu recebo muitas mulheres que veem coisas aqui no Instagram, que começam a ter referências de mulheres, que começam a aprender coisas. Uma delas, a telas, né? Ai, não é para dar telas então para meus filhos, não quero que meus filhos vejam telas. Beleza. Só que o marido não entendeu isso ainda, né? Ou não aceita. Ou ela Perfeito. tira as telas, mas o marido, quando está com crianças, ou quando está ajudando, ou quando, enfim, acaba colocando nas telas. E isso vai gerando muitas e muitas vezes um atrito muito grande entre o casal. Então, eu já atendi situações Sim, assim, várias pacientes minhas, né, que trazem situações como essa. muito bom. E daí algo que é melhorar. Não é para piorar, não é para trazer um novo Isso atrito mesmo. para o casal, não é para virar um motivo de guerra e de conflito ali por causa dessas telas. E daí a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque assim, é um fato que faz mal, né? Temos que ter isso em mente de melhorar essa situação, Sim, mas tem coisas que são prioridades ainda numa hierarquia. E a prioridade total de qualquer família é a harmonia conjugal. exato. É sempre a harmonia conjugal. Então a gente vai ter que sabiamente encontrar formas de mudar essa questão das telas, mas sem que isso coloque em xeque a harmonia familiar. Eu Exatamente. atendo um casal, Rodrigo, até chamei eles para ver a live, não sei se eles estão aí, mas eles me autorizam falar, não posso falar deles sem problema. Me autorizaram já. Eles vieram para terapia de casal por alguns problemas ali conjugais e uma das questões principais era isso, eram as diferenças, eles chamavam das diferenças na educação dos filhos. Sim, Mas um ponto central dessa diferença na educação era justamente a questão das telas, né? E que eles traziam que eles tinham um certo conflito nesse sentido. E a gente foi trabalhando e a gente foi conversando nas sessões sobre isso justamente, assim, para a mulher já estava tão claro o quanto era prejudicial, era tão claro que era quase já endemonizado, né, a tela, de tão claro para ela que era que fazia mal. Porém, a gente tinha que trabalhar ali uma flexibilidade do lado dela, de entender que assim, que às vezes que o marido colocasse também não era o fim do mundo, né? Também era de algum grau e que ela fica muito emputecida com aquilo
só prejudicaria toda essa dinâmica familiar. Eu lembro até que a gente chegou a falar justamente isso, assim, né? O que que é mais importante para você? A harmonia conjugal ou seu filho não vê telas? E quando foi colocado assim para Perfeito. ela na balança, né, ela conseguiu perceber Perfeito. claramente, não, para mim é mais importante a harmonia conjugal. Então, opa, então calma. Então vamos dar um passo atrás aí nessa questão das telas, porque isso não pode se tornar prioridade máxima, a ponto de chegar nesse ponto. E aí ela foi fazendo um trabalho todo de dar uns passinhos para trás, de aceitar quando o marido colocava. Eu até falei, eu lembro de falar isso para ela assim. Não, de repente, que daí ia virando já um filho maiorzinho, já ia virando um cabo de guerra com o próprio filho, Sim. né? Do próprio filho entrar na coisa assim, tipo, ó, mamãe, papai me colocou para assistir desenho, daí já foi virando outro problema. O filho, ele no meio, às vezes, mediando isso. Mas até de falar assim, não, por que não então fazer uma pipoca e vamos assistir isso aqui juntos em família? Por que não ir mudando essa situação para algo que poderia ser um problema, ser algo a unir a família, né? É. Ô Larissa, você chamou a atenção para uma coisa também muito necessária de se refletir. Existem experiências com tela que possibilita, favorece fazer esse tipo de e que é inclusive necessário. Por exemplo, a questão da TV, é, fazer uma transição e uma substituição dessa posição passiva de espectador, né, solitário e somente ali recebendo aquelas informações, de uma experiência em família, onde todos estão ali juntos, assistindo um filme, fazendo uma pipoca. Aqui e acolá sai um comentário, tem uma interferência aqui, outra ali, etc. E isso vai vinculando, aproximando e fortalecendo as relações ali entre aquela família. Isso aí é ótimo. Inclusive, dá para fazer aquele movimento de transição que você falou. Como é que a gente pode ir fazendo essa substituição tran- transicional e gradativa, né, para que a gente possa de fato viver uma experiência de liberdade com relação às telas. Ótimo. É possível fazer, por exemplo, com uma TV. Uhum. Da mesma forma que a gente precisa entender que tem telas que a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade, como quanto menor e mais próximo, como por exemplo é o celular, mais difícil a gente tem de fazer isso. Mas aí entra a importância desse fortalecimento que você colocou da família, do casal, do sentido daquela relação a dois de pais implicados com os filhos, de caminharem juntos, não usar esse recurso ou outros, essa experiência ou outras, como cavalo de guerra, cavalo de batalha, né? Mas entender que, peraí, a gente precisa flexibilizar de um lado e precisa do outro lado estar mais atento e estar mais sensível e mais capaz de perceber as nuances de um problema e também ouvir até o próprio companheiro, o próprio esposo, a própria esposa, nesse sentido. Quer dizer, Sim, o que é que essa tela e o que é que essa situação tá trazendo para a nossa família, né? Porque aqueles filhos representam a nossa família. E para nós mesmos, porque assim, a gente fala muito da questão dos filhos, das crianças, dos filhos, porque é a parte mais, vamos dizer assim, vulnerável, sensível e tal. Mas, cara, o que a gente vê de pais, né, que estão imersos e eles mesmos estão compulsivos com telas, e isso faz com que, inclusive, eles fiquem incapazes ou até comprometidos na capacidade de perceber que os filhos estão assim, é um número também muito grande. total. Assim, as telas das crianças é só um sintoma de algo que é global, né, Rodrigo? Exato, e por Todos isso que eu nós estamos pensei, no celular ali, assim, o tempo inteiro. Até primeiro porque agora todo mundo trabalha no celular. Então já comecemos por aí, né? A gente está muitas vezes no celular porque estamos trabalhando, né? Digo isso isso, por mim, digo isso por ti, provavelmente. Então isso. já começamos por aí.
Ainda se fosse só trabalho, talvez ainda seria muito menos, mas além de trabalho, né? É a notícia, é entretenimento, é tudo. É É, tudo no celular. é. Então, antigamente, a gente ainda, sei lá, ia ligar a televisão na hora do jornal, na hora da novela, né? Ia assistir determinados programas ali, ainda tinha, a coisa ainda era um pouco limitada por um intervalo de tempo, né? Agora não, agora a gente está o tempo todo, a gente, sei lá, vendo política, tá meia-noite, a gente tá no, não tem mais horário, né? A gente está o tempo todo na tela. E na frente das crianças, o que é pior. Então, Exato. obviamente que eles também vão aprendendo nesse sentido com o nosso exemplo, né? Sabe uma coisa, Larissa, que eu gosto muito. Gosto porque eu tô lá, claro, eu gosto de ir para lá. Mas quando eu estou lá, eu gosto muito de ter a sensação de que eu sou. Porque, claro, como você disse, a gente precisa desse instrumento para trabalhar. É para fazer uma live, é para se comunicar, é trabalhar, é fazer a manutenção necessária ali nas redes sociais para poder estar interagindo com o próprio público. É atendendo os pacientes, a gente precisa dessa ferramenta para estar aqui no consultório atendendo. É o nosso trabalho. Mas quando eu vou para a fazenda, que eu selo o meu cavalo e vou para o mato, e não tem rede de avião, nada, e o celular fica. Aquela sensação é maravilhosa. É a mesma sensação de quando eu vou sair. Eu já vejo Maria Alice correndo ali no terreiro da casa e dizendo: Papai, eu vou com você. Mas minha filha, eu vou ali ver uma cerca eu vou ver como é que tá a cerca que foi feita essa semana. Eu quero ir também. Mas ela quer ver o que é a cerca. Aí no caminho ela já vê um passarinho, pergunta que passarinho é aquele, e vê que a potra correu ali. Ah, lá vai fulana, que todos os animais da fazenda tem nome, né? Que ela nomeia. Lá vai fulana. Então, você vê que a vida se desponta, a vida real se desponta simplesmente porque você deixa de lado, né? Um instrumento de trabalho, mas também um instrumento de compulsão muitas vezes, e passa a abraçar a vida na sua, na sua inteireza, na sua responsabilidade, na sua realidade. Mas assim, Larissa, eu sei que a gente poderia continuar conversando aqui por minutos e horas a fio sobre esse tema, realmente é muito instigante e necessário, né? Mas eu quero aproveitar para convidar a todos para se inscreverem no link da bio para participar desse aulão sobre a liberdade dos pais e dos filhos em relação às telas e colocar do meu agradecimento, Larissa, por, por essa oportunidade que você me deu de nos encontrarmos e falarmos sobre as telas, sobretudo para uma mãe experimentada e sincera e honesta como você, inteira, integrada e integral, né? E os cuidados que você tem como mãe exemplar que é, e poder estar sendo ladeado e tratar com você a esse respeito para mim foi uma alegria de verdade. Eu só Ô, tenho a lhe agradecer. querido, capaz, a alegria foi minha. Obrigada, tá? Obrigada pelas palavras carinhosas. E é isso, né, gente? Assim, é esse cuidado com os nossos filhos, mas é esse cuidado com os nossos maridos também, né? Esse cuidado, no final das contas, com a família como um todo, para que a gente não perca o que é o mais importante, que é a vida acontecendo aqui para algo que é virtual, para algo que está distante, né? E a gente acabar às vezes dando mais atenção para aqueles que não estão com a gente do que aqueles que estão diante de nós mesmos, né? E precisam da nossa atenção Muito e bom, essas muito bom. relações que precisam ser alimentadas, esse amor que precisa ser alimentado. Então não adianta, a gente precisa limitar mesmo, né? Ter os horários de desligar, ter determinados, né? Tipo, Sim, celular não vai na mesa, algumas coisas assim, isso. para que a gente não perca a oportunidade de conviver em família mesmo, né? A gente sabe que as crianças vão crescer, vão sair, a gente sabe que esses momentos que a gente tem a oportunidade de viver hoje, a gente não vai viver para sempre, É né? Que a gente verdade, não deixe eles passarem é por umas verdade. coisinhas pequenininhas como essas telas aqui. Querido, muito obrigada, tá? Obrigada pelo Ah, convite, obrigada pela oportunidade também. E vou lhe precisar convidar comigo. mais vezes, viu, Larissa? Ah, Permita-me, pode, por favor.
Claro, pode contar comigo. Tô Tá bom dentro. então, querida. Pois muito Tá obrigado. bom, querido. Tenham todos uma excelente noite. Boa noite também, Larissa. Um abraço para seu esposo, para Boa noite. seus filhos. Obrigada, Deus querido. abençoe. Pra tua Pessoal, esposa fiquem com também. Deus. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau, tchau.